Olá pessoal, alunos do 8º ano do Paraná, estamos aqui na aula de língua portuguesa. Sou a professora Cleide, já estamos aqui há algum tempo, temos uma boa caminhada com vocês, estamos já acostumados, já estamos quase íntimos, né? Mas enfim, quero desejar boas-vindas a todos vocês para mais essa aula de língua portuguesa. E nós vamos retomar um assunto que nós vimos nas aulas anteriores, que é termos acessórios da oração. E a temática da aula é o adjunto adnominal e adjunto adverbial novamente. Por quê, professora? Porque a gente precisa fazer mais alguns exercícios para a gente poder fixar o conteúdo. Beleza? Antes de iniciar, o que vocês vão fazer? Marque a presença de vocês aí no Classroom, realizando uma atividade. Vamos para a nossa aula. Quais são os objetivos? Compreender a função na oração dos termos acessórios, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Identificar adjuntos adnominais no gênero tirinha, saber diferenciar adjunto adnominal e adjunto adverbial. Para iniciar a aula de hoje, eu trouxe aqui para a gente poder pensar um pouquinho sobre esse poema. Vocês gostam de poema? Ah, eu amo poema. E o poema, ele retrata muito bem muitas coisas da nossa vida. E nesse poema que nós vamos falar hoje, que falaremos e até analisaremos, ele trata de sentimentos. Tá? E a autora aqui, ela faz comparação do medo. Vamos lá? Olha só que legal aqui, né? O menino aqui, nós temos a imagem do menino e ele tá mexendo os olhos, percebe que ele tá mexendo? Parece para vocês? Aqui para mim aparece. Então, ela faz uma comparação do medo com o veludo áspero. Veja só que contradizente, não é? Não é digamos assim, um paradoxo, né? Porque o veludo, ele é macio, mas ela traz aqui do veludo áspero, que nós somos pessoas que são, temos sentimentos bons e que muitas vezes, né, surgem sentimentos ruins dentro de nós. E o medo é um deles. E quando nós não sabemos lidar com o medo, ele se apodera de nós e traz sentimentos horríveis que nos faz sofrer. Então, ela faz essa comparação com o veludo áspero. Para falar do medo, eu chamo a noite. Por que ela chama a noite? Porque a noite retrata a escuridão. Seu veludo áspero na garganta. Chamo as raízes apodrecidas no cerne da terra. Chamo as notas estridentes de um violino quebrado. Para falar do medo, escrevo no quadro negro a palavra mortal. Esse poema é de Rosiane Murray. Eu trouxe aqui esse quadro para a gente poder fazer uma comparação sobre as características que ela traz alguns substantivos aqui. Ela chama dessa raiz do medo, traz uma característica para essa raiz apodrecida. E que traz um efeito de decomposição e morte. Aí, para as notas, geralmente, as notas, quando elas são tocadas, o que acontece aos nossos ouvidos? Soam bem. Mas as notas aqui nesse instrumento, elas são estridentes. Então, elas gera aos ouvidos das pessoas um som de incomodação, incomoda, tá? E o violino, ela traz esse violino aqui, um violino quebrado. E ele está quebrado, ele não tem utilidade, ele é inútil e ele é alterado. Assim, ela compara o medo quando surge dentro de nós. Esse medo que nós não sabemos lidar e que muitas vezes a gente é levado por um sentimento ruim. Então, ela traz a noite como a escuridão. E quando nós fomos acometidos pelo medo,
ou estamos acometidos pelo medo, então nós entramos como se fosse um quarto escuro, numa escuridão, numa noite, né? Porque aquele medo ele está dominando os nossos sentimentos. Então, esse veludo que é macio, né, que esses sentimentos que nós temos dentro de nós, ele se torna muito áspero. Esse veludo, ele é áspero aqui. E os sentimentos que há dentro de nós se tornam muito ruins. Por quê? Por que eles se tornam ruins? Porque estamos sendo dominados pelo medo. Então, o que a gente faz com o medo? Você falou tanto de medo, professora. Todos nós temos, né? Dentro de nós há um medo. E é necessário que tenhamos o medo, sim. Porque o medo nos limita de muita coisa. Mas é necessário que a gente aprenda a lidar com o medo também. Que esse medo não nos domine. Tá? É nesse sentido que você tenha medo, mas que esse sentimento não tome conta completamente do seu ser para que você se torne, para que você seja dominado por sentimentos ruins. Vamos lá? O veludo áspero que ela traz aqui, que é o tema desse poema. Para falar do medo, chama a noite. Então o poema continua. Observa o título do poema de Rosiana Murray. Que palavra caracteriza o substantivo veludo? Facinho, né? Vamos lá?
conferindo a nossa resposta. Veludo, aqui o meu substantivo, áspero, caracteriza, né, a palavra áspero caracteriza o tecido, tá? Se você marcou assim, escreveu no seu caderno, beleza. Próxima questão. As características que gravitam em torno dos substantivos, classificamos como adjuntos adverbiais ou adjunto adnominais. Pense lá um pouquinho, porque já vimos sobre esses dois termos da oração. Vamos lá. É claro, a letra B, adjuntos adnominais. Os adjuntos, só lembrando, adnominais são palavras que modificam e delimitam ou especificam o significado de um substantivo.
e a gente viu no veludo áspero, que é o tema do poema. Adjunto adenominal é a palavra que modifica e delimita ou especifica o significado de um substantivo, qualquer que seja a sua função na oração. Núcleo do sujeito, núcleo do objeto, direto e etc. Observa a frase aqui. As flores do campo têm um defeito grave. Vamos analisar essa oração? As flores do campo têm um defeito grave. Vamos lá. Então, vamos primeiramente encontrar o meu sujeito. O meu sujeito qual é? As flores do campo. Aí o núcleo sempre é o nome principal aqui. Então, nós temos os termos que estão, não digamos sobrando, que a gente não pode dizer assim, mas que modificam, que é o acessório dessa oração e que embeleza essa oração. Então, é o meu adjunto adenominal as flores e adjunto adenominal campo. Olha só, poderia ter dito as flores de outro lugar, mas aqui quis especificar campo. Tem o meu verbo, que vocês sabem, um defeito grave. Então, o que nós temos aqui? O adjunto adenominal, que ele especifica um. Aí nós temos o núcleo, que é o nome, e grave. Poderia ser um defeito, outro nome aqui, mas foi colocado grave. Adjunto adenominal e o meu objeto direto. De novo, prof, objeto direto. Como que eu sei objeto direto? Eu faço a perguntinha para o verbo com a palavrinha mágica o que. As flores do campo têm o que? Um defeito grave. Então, é objeto direto, tudo o restante da oração ali, depois do verbo. As outras classes gramaticais também exercem a função de adjunto adenominal. Por que eu estou falando das outras classes gramaticais? Porque pode ser um artigo, pode ser um outro nome que denomina adjunto adenominal e não somente o substantivo. Por isso que nós temos aqui, né, o artigo aqui, artigo definido, nós temos aqui que marca, tá? Então, por isso que aqui eu trouxe esse lembrete para vocês. Questão 2. A velha tapeçaria mostrava 2 caçadores. Quais são os adjuntos adenominais nessa oração? Escreva-os no seu caderno, tá? Vejam lá que o adjunto adenominal pode ser um substantivo, pode ser o que mais? Um artigo definido ou indefinido, tá? E assim por diante. Marque as palavrinhas que vocês acham que são. Aí a gente vai para a conferência, para conferir a oração e aí eu já explico.
Ok, turma, vamos corrigir? Temos aqui como os nossos adjuntos adnominais a velha, meu substantivo velha, nós temos ali o que mais? Artigo, né? E nós temos também ali um numeral, 2. E a próxima questão de número 3 é o seguinte: identifique os adjuntos adnominais nessa tirinha. Quero um vestido novo, quero um livro novo, quero uma mesa nova. Bem-vindo à Querolândia, Noruega. Então, vocês vão escrever aí no caderno de vocês quais são os adjuntos adnominais que estão presentes nessa tirinha. Então, escreva aí e já retornamos para conferir. Ok, gente? Vamos lá. Na primeira oração, nós temos todas elas ali, praticamente são todos iguais os adjuntos adnominais. Nós temos o um e novo. Nós temos um de novo e novo. E na última fala lá do quadrinho, nós temos o uma e
aqui o nova, que é o adjetivo, ok? Então, próxima questão, leia a tirinha novamente aqui do Cebolinha, né? Ei, Cebolinha, você já soube que a Mônica viajou? Já. Ora, e por que essa tristeza? Agora, a gente não vai atrapalhar mais e nem xingar ela, nem dar nós no seu coelhinho. Será que ela vai demorar muito para voltar? Vamos para a questão? A questão de número 4 é o seguinte. Observe essa fala do Cascão, que foi retirada lá da tirinha. Ora, e por que essa tristeza? Veja ali o pronome demonstrativo essa. Agora, a gente não vai atrapalhar mais. Relacione de acordo com os termos que eu coloquei aqui, o essa e o agora. Na letra A, adjunto adnominal. Na letra B, adjunto adverbial. Então, vocês vão relacionar ali qual é o que pertence, classificando de acordo com o termo da oração.
Vamos lá? Aqui na telinha, nós observamos primeiramente o adjunto adverbial, que fica mais fácil para vocês relacionar. Qual é o advérbio que nós temos ali? O agora. Então, é claro, né, que o agora ele vai classificar como adjunto adverbial, porque ele faz parte das categorias dos advérbios. E o adjunto adnominal é o meu pronome demonstrativo. Esse aqui, agora, é o adjunto adverbial de tempo. Veja o que diz esse texto de sensibilização sobre a água. Estamos falando novamente sobre a água, porque esse momento é muito importante para nós. Vamos lá? Veja o que diz esse texto. 22 de março é o Dia Mundial da Água. Então, nós temos aqui um slide que foi criado aqui pelo CREDS Santa Catarina, mas enfim, o que interessa para nós aqui é o que nós vamos analisar. Faça a sua parte para preservar uma das nossas maiores fontes de vida. Evite o desperdício de água e ajude a proteger os ecossistemas. Faça agora. Evite o desperdício de água e ajude a proteger os ecossistemas. Faça agora. A palavra em destaque é um adjunto adverbial. Parece, prof, que eu já vi isso em outras paradas, né? Claro, na aula, no outro exercício. A palavra em destaque é um adjunto adverbial, está afirmando. Que circunstância ela expressa? Letra A, circunstância de intensidade. Letra B, circunstância de lugar. Letra C, circunstância de tempo. Já retornamos.
Retornamos aqui para conferir a frase ali que nós temos, faça agora, que está marcado o advérbio aqui, agora. Nós temos que ele expressa circunstância de tempo e classificamos então como adjunto adverbial de tempo. E o adjunto adverbial de tempo confere a ideia de urgência de fazer o que se pede no cartaz. Agora, nesse momento, não devemos desperdiçar água. Leia a frase retirada do cartaz. Não espere a gota d'água para agir. Qual é o advérbio que aparece nessa frase? E que circunstância expressa? Vocês sabem sobre os advérbios, né? Porque já vimos, vocês já fizeram uma atividade no Classroom, que eu deixei lá para vocês, sobre todos os tipos de advérbios e alguns advérbios que são mais usados. Então, nessa questão aí, vocês vão acertar. Beleza, gente? Vamos lá? Ah, não! É um não, gente. Ora, ora. Não espere a gota d'água para agir. Expressa a circunstância de negação e classificamos como adjunto adverbial de negação. Veja só como é fácil classificar essas orações. É só reconhecer os advérbios. Vocês reconhecendo os advérbios, vocês sabem que circunstância expressa. Por isso é muito importante vocês retomarem lá a listinha dos advérbios,
não memorizar, mas apenas ali entender a circunstância aqui expressa. Se é de tempo, é claro que vai ter uma marcação de tempo e assim sucessivamente, mas esse conteúdo vocês já aprenderam na aula anterior, vocês já aprenderam em outras séries, não é verdade? E estamos apenas retomando, porque o nosso conteúdo vai ampliar, não fica por aqui, tá, turma? E com isso finalizamos a aula de hoje. Falamos então sobre os termos acessórios da oração. Quais são mesmo? Adjunto, adnominal, gravita em torno de substantivo. E o outro? E o adjunto adverbial? Gravita em torno do que mesmo? De verbos, adjetivos e advérbios. Com isso, acabou a nossa aula e eu espero vocês na próxima aula para falarmos de outra temática, beleza? Então, tenham a todos, bons estudos, revise toda a aula e eu espero vocês na próxima aula para a gente conversar sobre outra temática. Até mais!